Seja muito bem-vindo ao novo vídeo do canal supermusculo.com.br. Nesse vídeo a gente vai falar sobre algumas dicas e segredos dos especialistas da musculação. A gente já postou esse artigo lá no site faz um tempinho, mas a gente resolveu fazer um vídeo sobre ele, pois é muito interessante. Tem muita informação legal aí para você que é tanto iniciante como também avançado na musculação. Essa postagem foi o início de uma série de postagens envolvendo o que há de novo no mundo da maromba, as melhores técnicas para definir e ganhar massa muscular, utilizando como base as pesquisas e consultas dos profissionais mais renomados da área. Nessa primeira parte, o profissional consultado foi o Stan Efferding, que ele é treinador do Montanha, do Game of Thrones, sabe? Do seriado Game of Thrones, aquele gigantão lá. O Stan é o treinador dele. E você pode ver aí que o tamanho do cara é sinistro e ele é considerado o fisiculturista mais forte do mundo em força bruta. Ele é recordista mundial no agachamento sem faixa de joelhos e conseguiu levantar aí mais ou menos 387 kg. Então o cara é um monstro e a gente resolveu fazer essa série aí para mostrar para vocês algumas novidades, umas quebras de paradigmas. É muito importante você prestar bastante atenção nessa quebra de paradigmas, pois algumas informações você pode acabar considerando absurdas, mas é necessário quebrar alguns paradigmas, lembrando que o conteúdo não é baseado em achismo, mas sim a opinião dos profissionais. Nesse caso é a opinião apenas do Stan Efferding. Você pode concordar ou discordar de algumas coisas, mas isso é a opinião dele e baseado assim em experiência e não em achismo e não em teoria, praticamente tudo na prática. E você pode acabar achando alguma coisa absurda aí, mas como a gente falou aí, a musculação não é uma ciência exata, então você pode ver aí na prática o que o Stan Efferding pensa sobre a musculação e algumas dicas aí. Então é muito importante saber separar as coisas que você conhece, as coisas que você acredita ser verdade. E aí você dá uma filtrada se você quer seguir ou não as coisas que ele recomenda. Mas são apenas as opiniões dele. Tudo que está aí nesse texto não é da gente, não é nossa opinião, é simplesmente a opinião do Stan Efferding, que ele é considerado aí o fisiculturista mais forte do mundo. E quem somos nós para discordar dele, certo? Então são apenas as palavras dele. Então vamos aí direto ao ponto das principais dicas do Stan. Não é nenhum segredo, comer e dormir são as chaves para o crescimento e recuperação. Sempre vão existir pesquisas que apoiam e contrariam qualquer argumento. Experiência e resultados sempre serão superiores à ciência provada em laboratório. É isso que ele descobriu em seus mais de 35 anos dedicados ao treino, sendo treinado por gurus, entre aspas, e se transformando em treinador. O Stan Efferding acompanhou os conselhos que recebeu dos gurus do mundo todo por décadas e testou esses conselhos em vários atletas. Ele é um preparador de atletas, então ele tem aí uma base, uma experiência muito boa, pois ele pode testar vários desses conselhos na prática. Stan treina as atletas femininas praticamente com a mesma filosofia. Segundo ele, não há muita diferença. Os fundamentos são os mesmos. Então, para a mulher que quer ganhar massa muscular, os fundamentos, segundo o Stan, são os mesmos do que os homens. Não tem muita diferença aí entre mulher e homem. Pequenas coisas que os caras grandes pensam que são inúteis, mas fazem a diferença. Caminhada de 10 minutos, bicicleta reclinada depois do treino de pernas melhora a saúde dos joelhos que sofrem com as cargas pesadas nos treinos. Então ele está mostrando aí coisas que os caras grandes geralmente pensam que são inúteis, mas que fazem totalmente a diferença no desempenho físico e também na aparência. As caminhadas de 10 minutos e a bicicleta reclinada logo após o treino de pernas. Sentar-se entre as séries de agachamentos, para que o sangue possa se dissipar da lombar e evitar um pump nas costas. Interessante essa dica, ele recomenda aí se sentar entre as séries de agachamentos. Enquanto você estiver descansando, que você se sente, para que o sangue possa se dissipar da lombar e evitar um pump nas costas. Então você vai conseguir focar aí 100% nas pernas e evitar que o sangue fique ali na lombar. Segundo Stan, tomar 6 litros de água por dia não vai te hidratar. Segundo o atleta, a hidratação só ocorre através de boas quantidades de minerais. Então de nada adianta ficar tomando água que nem louco se tiver com baixo equilíbrio aí de minerais. Se sua dieta está muito restrita e você não consome minerais suficientes, é interessante utilizar um multivitamínico.
Eu vou deixar aí na descrição do vídeo alguns links para você poder comprar os suplementos que vão ser citados aí durante esse vídeo. Então dá uma olhadinha na descrição do vídeo que eu vou colocar uns links aí bem legais para você poder comprar boas marcas de suplemento. Então, como o Stan tá falando aí, na opinião dele, lembrando que isso aí é a opinião dele, tomar 6 litros de água por dia, só isso não vai te hidratar sozinho. Você precisa ter um bom equilíbrio de minerais. E se sua dieta for restrita, pode ser o caso aí de você ter que tomar um multivitamínico e multimineral. Stan tem preferência pela carne de vaca em vez de frango. Não que o frango seja ruim, mas considera a carne de vaca uma fonte de proteína superior. O espinafre é rico em nutrientes, frutas são ricas em nutrientes. A frutose estimula o fígado, que é bastante requisitado para quem treina pesado. Lembrando que são palavras do Stan. Cenouras e batata doce são excelentes fontes de fibras prebióticas essenciais. Ovos. As claras contêm aditivos que reduzem a absorção. A maior parte dos nutrientes está na gema. Boas fontes de cálcio. Leite, queijos duros e iogurte. O iodo estimula a tireoide para trabalhar de maneira mais eficiente. Boas fontes de iodo são suco de amora, suco de morango. Não se deve ingerir muita quantidade desses alimentos de qualquer forma, e para algumas pessoas, ovos e derivados do leite podem causar uma alergia. Muitos alimentos possuem antinutrientes que causam indigestão. Então ele está falando aí que os ovos e derivados do leite podem causar uma espécie de alergia em algumas pessoas, então é importante prestar bastante atenção no consumo desses alimentos e verificar como eles reagem no seu corpo. Então, como alimentar um atleta gigante que come mais de 5.000 calorias sem causar indigestão? Arroz branco e bife. Exatamente o mesmo programa nutricional é utilizado para o montanha e para atletas femininas. Você está imaginando aí a diferença física entre o montanha lá do Game of Thrones e das atletas femininas da categoria biquíni? Obviamente em quantidades de calorias diferentes. Então ele segue o mesmo programa nutricional, assim, a base dos alimentos é a mesma, tanto para um atleta aí gigante como montanha, como para atletas femininas da categoria biquíni. O que vai mudar é a quantidade desses alimentos. Então os alimentos são os mesmos, mas a quantidade de calorias é diferente, ou seja, ele controla ali a quantidade desses alimentos. Dica: deixe a aveia passar a noite absorvendo 1 colher de iogurte para quebrar os antinutrientes. Interessante essa dica aí, quem quiser testar, começar a deixar a aveia passar a noite aí absorvendo 1 colher de iogurte, aquela aveia que você vai consumir ali na parte da manhã. Interessante deixar a aveia passar a noite absorvendo 1 colher de iogurte para quebrar os antinutrientes. Stan sugere uma pitadinha de destrose no arroz para tornar mais fácil de comer. Muito interessante essa dica aí, simplesmente uma pitadinha de destrose no arroz para tornar o arroz mais fácil de comer. Interessante essa dica, lembrando que essa dica veio direta do Stan, não tem opinião nossa aí nesse artigo. Se você quiser ver mais dicas, acesse o nosso site aí, supermusculo.com.br, pois a gente está fazendo essa série aí bem legal e cada parte dessa série a gente vai consultar profissionais diferentes. Isso aí veio direto do Stan, são palavras dele. Frango e peru comem soja e não tem tempo de processar os nutrientes, mais gordura poliinsaturada. Segundo Stan, as gorduras poliinsaturadas não são boas fontes de energia. Por isso também a preferência pelo bife. Então o Stan tenta evitar aí o consumo de frango e peru para os seus atletas. Ele tenta evitar recomendar isso para os atletas, pois o frango e peru comem soja e não tem tempo de processar os nutrientes. Então os atletas vão estar consumindo mais gordura poliinsaturada. Então é mais um ponto aí, na opinião do Stan, do consumo do bife. O Stan é totalmente contra os óleos processados e o abuso do trigo. No caso do trigo, pode comer ocasionalmente, mas comer demais na dieta vai inibir a digestão. Ele também é contra farinha branca e açúcar. Então, resumindo, ele é contra óleos processados, trigo somente de forma moderada, farinha branca e açúcar. Princípios gerais no treino de força. Cuidados para não sobrecarregar a lombar, principalmente no terra e agachamento. Nem todas as calorias são a mesma coisa, isso aí é básico, né? Todo mundo já sabe. Quando perguntado a respeito de shakes, Stan respondeu: alguma coisa é melhor que nada, nunca passe fome. O que ele quis dizer nesse caso? Perguntaram aí a respeito de tomar shakes de proteína. Ele respondeu que é melhor tomar o shake do que ficar sem comer nada, sem se alimentar. Então, nesses casos, ele super recomenda o uso de shakes. Claro que se você tiver ali disposição de comer uma comida sólida,
seria melhor. Mas o que ele quis dizer aí é que é melhor tomar um shake do que ficar sem se alimentar. Alimentos com digestão eficiente: ovos, laranjas ou suco de laranja para tireoide e fígado, cenoura para as fibras, vegetais com baixo metano, por exemplo, espinafre cozido, pimenta vermelha cozida e cenoura, causam menos inchaço. Arroz integral possui ácido pítico, que é difícil de digerir em grandes quantidades. Então isso tenta quebrando aí um mito do arroz integral. Tem muita gente que dá preferência para o arroz integral, mas na opinião do Stan, é melhor o arroz branco mesmo, pois o arroz integral possui esse ácido pítico, que é difícil de digerir em grandes quantidades. Interessante aí, tem muita gente que acaba preferindo pelo arroz integral, lembrando que essa é a opinião do Stan e ele recomenda o arroz branco. Para aquelas pessoas que ficam dizendo que a carne pesa no estômago, o corpo se adapta ao alimento que você consome e vai ficando mais fácil a digestão. Gradualmente, vá aumentando a quantidade de alimento de acordo com volume e carga no treino. Não é para já chegar comendo igual montanha nas suas primeiras semanas. O que ele quis dizer aí? Ele quis dizer que o nosso corpo vai se adaptando à dieta de forma gradual, que não é para você já chegar comendo igual um cavalo logo nas primeiras semanas, que o recomendável é que você vá adicionando quantidades de alimentos de forma gradual, assim, cada semana aumentando um pouquinho e não já chegar comendo igual um cavalo. Hidratação é água, mais minerais, mais eletrolitos, não só água. O sal também é importante. Novamente ele está ressaltando que não adianta tomar só água, que você precisa ter um equilíbrio aí de minerais e eletrolitos e não somente a água. Então, novamente, é importante utilizar um multimineral, um multivitamínico. Dá uma olhadinha na descrição do vídeo que eu vou deixar vários links para você poder comprar suplementos com as marcas mais recomendadas. O corpo só consegue absorver uma certa quantia de proteína e gordura. O carboidrato parece ser a resposta para manter tamanho. Arroz branco ainda recomendado. Esteja você querendo aumentar ou baixar peso. O que ele está querendo dizer nesse ponto? Que o corpo tem um limite para absorver proteína e gordura. E o carboidrato é a melhor opção para manter tamanho. E ele recomenda o arroz branco. Mesmo que você esteja querendo diminuir o peso, mas quer manter massa muscular. Então ele está falando aí que o carboidrato é importante até mesmo na fase do emagrecimento. É claro que em quantidades diferentes, você não vai comer o mesmo tanto de carboidrato quando você estiver crescendo, quando você estiver ganhando massa muscular em bulking e em cutting. É obviamente que você vai ter que diminuir o consumo calórico, então vai diminuir também o consumo de carboidratos, mas que você não deve cortar totalmente. É isso que ele quis dizer, é isso que eu entendi, pelo menos, que ele quis dizer nesse ponto, que a melhor resposta para manter tamanho, ou seja, você quer queimar gordura, mas quer manter massa muscular, você deve consumir um pouquinho de carboidrato sim, não deve cortar 100%. Lembrando novamente que isso aí é a opinião do Stan, não é a nossa opinião, tá certo? Carboidrato após o treino é muito importante. Lembrando que a gente vai colocar mais informações sobre pós-treino do próprio Stan em outras partes desse artigo. A gente vai gravar também outro vídeo quando a gente postar a outra parte, os comentários do Stan. Se vocês gostarem das informações do Stan, deixa um like, deixa um comentário pra gente saber que a gente vai providenciar a segunda parte do Stan. Lembrando que a gente vai trazer ainda outros profissionais da área, a opinião de outros profissionais, não apenas do Stan. Mas se você gostou aí das opiniões do Stan, se achou interessante a quebra de paradigmas, deixa um comentário e um like pra gente saber aí e trazer mais informações do próprio Stan. O corpo passa por uma supercompensação após o treino intenso e você precisa reabastecer imediatamente com frutose, destrose e sódio. O que ele quis dizer aí? Ele quis dizer que se você treina numa intensidade bem alta, após esse treino intenso, o corpo passa por uma supercompensação, então você precisa reabastecer o seu corpo o quanto antes, e ele recomenda frutose, destrose e sódio. Então quem acha aí que tem que cortar o sódio 100%, tá aí uma opinião contrária à opinião do Stan. Tem muita gente que acha que tem que cortar o sódio 100%, que vai causar aí uma retenção hídrica, mas isso é a opinião do Stan. Novamente, segue quem quiser, a gente está aqui só apenas relatando, mas ele acha interessante logo após o treino utilizar frutose, destrose e sódio. Dietas cetogênicas estão longe de ser as melhores para desempenho físico, mas proporcionam boa queima de gordura. O que ele quis dizer? Que se o seu foco for aumentar o desempenho, aumentar aí a quantidade de peso que você consegue levantar, aumentar as séries, repetições, desempenho físico bruto, que a dieta cetogênica não é boa para esse caso, para aumento de força e aumento do desempenho.
mas proporcionam boa queima de gordura. Então, se vocês estiverem cutting, as dietas cetogênicas passam a ser interessantes sim, segundo o Stan. Leite integral é bom para a proteína e não atrapalha o metabolismo. Beba antes de dormir pela caseína. O fígado converte a lactose em combustível para o cérebro. Tá aí também quem acha que tem que parar de consumir o leite. O Stan recomenda antes de dormir pela caseína. Essencial: caminhadas de pelo menos 10 minutos todos os dias. Lá em cima ele já citou as caminhadas, então o Stan realmente acredita que as caminhadas fazem a diferença. Então ele acha que é essencial caminhar pelo menos 10 minutos todos os dias. Então é isso aí, pessoal, a gente termina aqui a primeira parte dessa sequência de artigos com as novidades na musculação e as melhores dicas de acordo com os especialistas da área. Lembrando que tudo aqui citado corresponde à prática de anos do especialista mencionado. E não se trata de achismo. Cabe a você querer seguir ou não as dicas. A gente só relatou aí a opinião dele, a opinião do Stan, que tem anos e anos de prática, e a gente pode ver aí que com ele funcionou e também com os atletas que ele prepara, pois ele preparou aí, por exemplo, o Montanha do seriado Game of Thrones, que provavelmente você conhece. Então é isso aí, a gente apenas está citando as opiniões dele. Então eu espero que vocês tenham gostado desse artigo e desse vídeo. Dá uma olhadinha lá no nosso site, no supermusculo.com.br. Tem muita gente que só segue aqui no YouTube e não olha os nossos artigos. A gente tem muita coisa legal lá no site. O site está no ar desde 2010. A gente já tem aí 9 anos de artigos, tem muita coisa interessante. Vale a pena você dar uma olhadinha lá, que tem coisa que está escondida. Então dá uma pesquisada lá dentro do site, que você com certeza vai achar muita coisa legal. Então não deixe de conferir. Se você gostou, deixa um like, deixa um comentário, se inscreve aí para você não perder as próximas partes dessa série aí com os especialistas da musculação. A gente tem muito conteúdo para postar, essa foi apenas a primeira parte e olha o tamanho do vídeo, então fique de olho aí, pois a gente vai postar ainda muitas outras partes. A gente colocou muita informação nesse vídeo, então eu recomendo que você assista mais de uma vez. Dá uma voltada aí, assiste 2, 3, 4 vezes, não importa. Assista bastante até você absorver todas as informações que a gente achou aí bem legal de trazer para vocês. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Deixa um like, deixa um comentário e até o próximo vídeo.